O primeiro deles é um jeitão errado, que vocês vão entender agora. Pense nesse cara aqui, ó. John Humphrey Noyes. Esse cara é um estadunidense, né? Nasceu ali, ele é do século XIX, então 1811 a 1886. Ele foi considerado um filósofo, teólogo e idealista, né? Esse cara disse nada mais, nada menos que eu sou perfeito, né? Ele no dia 20, vamos ser bem preciso aqui na data, né? Porque dizer que é perfeito tem que ser com precisão. Então, ele disse no dia 20 de fevereiro de 1834, né? Ele tinha aproximadamente 23 anos, era estudante, na época eu nem sei se ele era estudante, já tinha terminado, mas era da Universidade de Yale. Ele se declarou oficialmente perfeito. Gente, não sei se vocês já escutaram, a gente até vê, né? Nas redes sociais a gente vê várias coisas, né? Instagram e tal. Tudo isso a gente vê muitas barbaridades, mas olha só, o cara era um estudioso, o cara era interessado por filosofia, já era um teólogo ali destacado entre pessoas jovens, era um idealista, né? Então ele se declarou perfeito. Mas vamos tentar entender por que ele se declarou perfeito. Qual era a concepção? O que ele estava considerando ser perfeito, né, naquela época? Para ele, né, ele era cristão, um teólogo, estudava. Ele achava que Jesus já tinha vindo para a Terra, já tinha retornado, né? Ele achava que ser perfeito consistia em alcançar, olha só, alcançar a salvação do pecado. Então, uma vez que você consegue se tornar uma pessoa safa, assim, safa, mas muito safa mesmo, que você não comete nenhum pecado, né? Quando você já não peca, você é uma pessoa perfeita, né? Porque se você não peca, você está vivendo a vida conforme o que foi ditado por Deus, ou por Jesus, né? Ali. Então ele considerava que já estava nesse caminho, ele já tinha alcançado isso, ele já não era um pecador, ele já não pecava, ele estava seguindo todos os preceitos, né? E olha só, esse é um cara, a gente pode ver, mas esse cara é louco, claro que não, né? A gente precisa, nós que somos perfeccionistas, temos traços, né? Sejam com capacidade de dominar ou não, a gente precisa ter muita atenção, isso serve para qualquer pessoa. Quando as pessoas erram e erram feio, né, não necessariamente são pessoas loucas, né, mas são pessoas que se equivocam, e o equívoco ele é normal. Nessa época ele estava realmente acreditando que tinha alcançado isso, ele tinha toda uma teoria para confirmar isso, né, ou seja, a salvação, alcançar a salvação através de não pecar mais. Então isso era para ele a perfeição, porque estaria vivendo conforme os ensinamentos de Jesus. E esse não era um cara, o cara Humphrey Noyes, ele criou uma comunidade, né? Se não me engano era nem lembro o nome. O cara criou uma comunidade, era uma comunidade religiosa em que ia reunir pessoas que já acreditavam, já que Jesus já tinha retornado e que estavam em busca dessa salvação, ou seja, se tornar pessoas também perfeccionistas. Não falava assim abertamente, mas era a salvação do pecado. E muitas pessoas, em 1870 ele conseguiu, já tinha reunido uma comunidade de 300 pessoas, ou seja, 300 pessoas, imagina, falando sou perfeccionista, sou perfeito, sou perfeito, sou perfeita. E olha só, esse é o cara, aqui é uma brincadeira, mas esse é um cara que estava muito à frente da nossa história, porque nessa comunidade o cara já pregava o amor livre, né? Então ele pregava, ele era assim como as pessoas podem se casar, mas depois podem ter relações com quem quiser, desde que haja consentimento, né? Então se tem o consentimento da outra parte, pode ser, então era amor livre, ou seja, o cara aí era um visionário do poliamor, né? Então, mas o problema é que ele considerava perfeito. Obviamente que é um jeito errado de considerar, né? Essa é uma perspectiva estritamente religiosa, e quando a gente tenta entender o perfeccionismo e a autocobrança excessiva hoje, não é uma questão relacionada ao espírito, à espiritualidade, à religiosidade ou a uma religião, né? Ela está relacionada à nossa vida interna. Tudo bem que a gente tem até uma parte, né, espiritual, mas ele é muito mais cognitiva. Vamos dizer que é o pensamento, é o modo como pensamos, é o modo como
nos comportamos e o modo como sentimos, né? Ou seja, nossos afetos. Então é pensamento, comportamento e afeto. Essas são 3 grandes questões relacionadas. Até mesmo dentro da psicologia, né, eles têm um termo para essas 3 áreas, que é personalidade, por exemplo. Então a personalidade de uma pessoa ela é traçada pelo modo como ela pensa, age e sente, né? Então isso aqui a gente pode pensar tanto numa parte mais filosófica. Eu gosto mais do termo de vida interior. Ele obviamente que deixa um pouco mais aberto, mas assim a gente não precisa psicologizar. E muitas das vezes a partir de uma psicologização, né, da vida, dos temas, a gente também tende, ou pode tender, né, a falar sempre de psicopatologias, de doenças, né, quando na verdade podem ser meras debilidades. E tem uma razão de ser para falar sobre vida interior relacionada ao perfeccionismo e autocobrança excessiva, e eu vou falar para vocês. Perfeccionismo e autocobrança excessiva não é uma doença. Então, primeiro jeitão errado, John Humphrey Noyes, coloquei aqui. Vamos colocar, né? Então, é entender como um problema religioso ou do campo do espiritual. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, né? Você até pode ser, mas também você pode ter a conversa, um bom relacionamento com Deus, com qual seja ele, né? Que eu respeito todas as religiões, mas o caso aqui é espiritual, né? O campo espiritual, o campo é estritamente religioso aqui, de John Humphrey Noyes, né? E o perfeccionismo, a gente não está falando sobre esse campo. Então, isso aqui não é uma crítica necessariamente ao cristianismo ou coisa do tipo, a uma religião, ou às pessoas que têm uma preferência religiosa. Não, pelo contrário. E até porque eu respeito toda e qualquer manifestação, toda e qualquer decisão religiosa, tá bom?